Vamos então começar o 6º capítulo. De volta ao aposento da enferma, certificamo-nos de que Nemésio e Marina haviam saído. A camareira da casa velava. Neves, desenchabido, absteve-se de qualquer comentário. Retraíra-se no claro propósito de sopitar impulsos menos construtivos. Recompondo-se momentos antes, rogara do irmão Félix lhe desculpasse o ataque de cólera em que extravasara a rebeldia e desespero. Descera a inconveniência, acusava-se humilde. Fora descaridoso, insensato, penitenciava-se com tristeza. O irmão Félix, com bastante autoridade, se quisesse, poderia demiti-lo do piedoso mister que invocara com o objetivo de proteger a filha. Entretanto, pedia tolerância. Então, o Félix poderia ali afastá-lo, né, daquele trabalho que ele pediu para poder ajudar a filha, mas, no entanto, amoroso ali, né, com a sua sabedoria, o Félix pedia tolerância para o Neves. O coração paternal, no instante crítico, não se vira preparado de modo a escalar o nível do desprendimento preciso, declarava com amargura e desapontamento. Félix, porém, abraçara-o com intimidade e sorridente, ponderou que a edificação espiritual em muitas circunstâncias inclui explosões do sentimento com trovões de revolta e aguaceiros de pranto que acabam descongestionando as vias da emoção. Então, amoroso, aqui o Félix mostra que às vezes, para se edificar espiritualmente, para se aprender de verdade, precisa-se botar para fora, né, fazer explodir os maus sentimentos, os resquícios de intolerância que ainda se tem dentro do coração. E ele coloca aqui, inclui explosões do sentimento com trovões de revolta e aguaceiros de pranto, que esse pranto vai lavar, né, vai ajudar a acalmar ali. Então, isso é uma forma de aprendizado, é uma forma de crescimento. Que ele coloca, que acabam descongestionando as vias da emoção. Então, esse pranto vai limpar esses sentimentos, essas revoltas que o Félix estava tendo. Desculpa, o Félix é o benfeitor, que o Neves estava tendo. Que Neves esquecesse e recomeçasse. Sempre, né? Temos a oportunidade de recomeçar. Para isso, contava com os talentos da oportunidade do tempo. Obviamente, por isso, o sogro de Nemésio ali se achava agora diante de nós, transformado e solícito. Por indicação do paciente amigo que nos orientava, formulou uma prece enquanto ministrávamos socorro magnético à doente. Então o Neves ficou ali fazendo uma prece, enquanto o Félix e o André davam um passe magnético na Beatriz ali que estava doente. Beatriz gemia. No entanto, Félix esmerou-se para que se aliviasse e dormisse, providenciando ainda para que não se retirasse do corpo sob a hipnose habitual do sono. Não lhe convinha, por enquanto, esclareceu ele, afastar-se do veículo fatigado. Então nós vamos ver ali que o Félix ministra ali aquele passe magnético na Beatriz, mas toma cuidado para que ela não se desdobrasse ali no sono, né? Ela não se afastasse do corpo, porque ela estava muito debilitada. E como ela estava naquela fase ali de começo de desencarne, para ela seria, digamos assim, mais difícil, né? A hora que ela se desdobrasse, ela poderia vê-los, ela poderia ver o pai ali. Então, era importante que ela se mantivesse junto ao corpo para que ela assimilasse melhor aquele passe magnético e se mantivesse ali, né, recebendo o passe tanto no corpo físico quanto no corpo
perispiritual. E ela se mantendo ali junto do corpo físico, ela ajudaria a fortalecer o corpo físico. Embora eles estivessem ali para ajudar o desencarne, eles não estavam fazendo, né, separando ela do corpo. Eles estavam ali ajudando a fortalecer um pouco o corpo físico para que ela, digamos assim, aprendesse mais, para que ela obtivesse todos os ensinamentos, para que ela tivesse a oportunidade de se melhorar, de aprender ali naqueles últimos instantes. Como ele diz aqui, não lhe convinha por enquanto, esclareceu ele, afastar-se do veículo fatigado. Em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos, desfrutaria penetrante lucidez espiritual e não seria prudente arremessá-la de chofre a impressões demasiado ativas da esfera diferente para a qual se transferiria muito em breve. Então não seria bom para ela aquela lucidez ali, né? A hora que ela se desdobrasse, por isso eles mantiveram ali junto ao corpo. Aconselhável seria a mudança progressiva, graduação de luz, intensificando-se pouco a pouco. Então que pouco a pouco ela fosse ali assimilando o plano espiritual, né? Mais para frente ela pudesse se desdobrar, ver o pai, né? Começar a sentir ali o plano para o qual ela estaria indo. Largamos a filha de Neves em repouso nutriente e restaurador e demandamos a rua. Então eles deixaram ela ali, né, se nutrindo das energias daquele passe, tanto no seu perispírito como na sua matéria, se nutrindo ali para que ela ficasse mais um tempo, ficasse mais um pouco ali encarnada. Acompanhando Félix, cujo semblante passou a denotar profunda preocupação, alcançamos o espaçoso apartamento do Flamengo, onde conheceríamos de perto os familiares de Marina. A noite avançava. Transpassando o estreito corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo, no limiar, 2 homens desencarnados a debaterem com descuidada chocarrice escabrosos temas de vampirismo. Chocarrice é gracejo, é apimentado, assim, menos digno. Vale assinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade fecinina, quer dizer, fecinina é obscena, né? Embora eles pudessem ouvir ali, né, as obscenidades que eles estavam falando, pudessem vê-los, né? Ele vai dizer aqui nenhum deles tinham condições de visualizar nem o Félix, nem o Neves, nem o André. Então aqui, vale assinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade obscena, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiam arruaças, argumentavam desabridos. Malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles junto dos quais se erguiam por ameaça insuspeitável. Então, malandros acalentados, então estavam se sentindo ali bem, estavam em casa, né? Estavam ali tranquilos, mas perigosos, né? Mas invisíveis para aqueles que estavam ali na casa. Vamos lembrar que nós conseguimos ver, né, aquilo que está na mesma círculo da cebola que nós estamos, né? Encarnados ou desencarnados. Então aqui encarnados nós vemos os encarnados e aqueles que têm vidência ou clarividência conseguem ver dentro da sintonia da capacidade de elevação que tem o seu espírito, né? O seu eu verdadeiro. E, consequentemente, consegue-se ver, quem tem clarividência vê com mais facilidade os espíritos inferiores, menos esclarecidos. Então, ali o André, o Neves e o Félix estavam vendo aqueles 2 espíritos menos esclarecidos, mas eles não conseguiam ver nem o Félix nem o André, porque eles estão num patamar superior a eles, né? E ali, né, nós vamos ver o Cláudio, que é o pai da Marina, não consegue nem sentir
os dois obsessores ali, colegas de turma, nem sentir a presença de espíritos mais elevados como o Félix, o André e o Neves. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado a embutir-se na construção enorme sem qualquer defesa de espírito. Então ali o André está colocando, pelo tipo daqueles dois espíritos que estavam ali, ele podia perceber, né, a que tipo de obsessão, digamos, em vigilância aquela casa estava ali sendo colocada. Ela não tinha condições, né, de se proteger desses espíritos. Ela estava dando guarida, eles estavam ali muito à vontade, se sentindo em casa. Entramos na sala principal, um cavalheiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se se adivinhava, para logo, o dono da casa. Lia um jornal vespertino com atenção. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam apurado gosto feminino. O mobiliário, antigo de linhas quase rudes, suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos, a se derramarem de vasos cristalinos, harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam nas paredes, revestidas de amarelo dourado. Mas, destoante e agressiva, uma esguia garrafa contendo uísque empinava o gargalo sobre o crivo lirial que completava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Então vamos ver aqui na descrição do André um ponto interessante onde ele mostra uma garrafa fechada de uísque sobre a mesa, mesmo fechada, dava para se sentir ali no ambiente, né, o odor e as emanações alcoólicas da garrafa, né, e perceber no hálito ali daquele homem que estava ali no divã que ele havia ingerido já aquele uísque. Félix encarou-o, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo e nolo indicou. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e tronco do lar. Fisguei-o de relance. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário, um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, exprimindo bravura contra os desbarates do tempo. Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros imóveis pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era a silenciosa advertência quanto ao abuso da nicotina. Então nós vemos ali o álcool e a nicotina, né, imantando toda a sala, toda a região, e esse irmão, o Cláudio, que está ali lendo o jornal, cercado de dois espíritos muito, muito inferiores. Detínhamos-nos curiosos na inspeção, quando sobreveio o inopinado. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes, que surpreendêramos a entrada, surgiram de repente, abordando Cláudio, e agiram sem cerimônia. Desculpa. Um deles,
tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente: beber, meu caro, quero beber. Então tocou-lhe ali no ombro, dando a ordem para o Cláudio, dizendo: eu quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Então, eles ali foram agredidos, né, com a voz, com o tipo de comando que ele estava dando ali para poder beber. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura, inalterável. Desculpa. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. Desculpa. Então nós vemos que, embora o Cláudio não escutasse a voz de comando daquele obsessor para que ele bebesse, ele na mente estava sintonizado com esse espírito e ele mentalmente recebeu a ordem, né, a indução de que deveria beber. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava cometido pelo editorial que lhe apressara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. Então Cláudio foi ali beber, achando que ele é que estava com vontade de beber, mas ele estava sendo induzido ali pelo espírito que estava sintonizado com ele. O pensamento se lhe transmudou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra por efeito da nova tomada de força. Então, ele mudou, né? Mudou o seu estado de atenção, né? De espírito, porque ele estava lendo com muita atenção o jornal e ele passou a sentir aquele desejo, aquela sede ali incontrolável de beber. Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. Então, ele ficou aguçado por aquele cheiro da bebida que estava ali no ar, embora a garrafa estivesse fechada. Então, aqueles digamos assim, eflúvios, né, da aguardente, do álcool, se espraiavam ali no ar, embora a garrafa estivesse fechada, ele sentiu aquela vontade, aquele desejo de beber. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilhos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constringia-lhe o laringe. Ansiava tranquilizar-se. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. Então, ele viu que ele ia beber, ele colou-se ali junto ao Cláudio. De começo, a carícia leve. Depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente. E depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Então, ele chegou ali bem de leve, deu-lhe um abraço e depois se associou ali a ele, né? Como uma mão entrando numa luva. Não é uma incorporação, é uma associação por sintonia. Nós vamos ver aqui mais para frente o André descrevendo. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo a carícia leve,
depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Então vamos lembrar, na planta, a enxertia é quando se coloca uma planta ali com a outra, né? Para que aquela que está ali no solo passe a alimentar aquela que foi enxertada ali, foi presa ali para receber a alimentação e se juntar ali a outra planta. Então é assim que ele coloca aqui. Vamos lembrar, embora a gente fala que na mediunidade existe a incorporação, na realidade é a transmissão de perispírito para perispírito. Não, um espírito não entra dentro do outro. Mas aqui nós estamos vendo essa sintonia entre ambos de uma tal forma que ele está ali se colocando junto do outro, né? Se, digamos assim, se amoldando aquele corpo para que ele também possa ingerir aquele álcool. O André Luiz colocando aqui, em várias ocasiões estudara a passagem do espírito exonerado do invólucro, a passagem do espírito exonerado do envoltório carnal pela matéria espessa. Então ele aqui está colocando, por várias ocasiões ele via, né, quando um espírito passava pela matéria, passava por uma porta, por uma parede, né? Eu mesmo, falando dele, quando me afazia de novo ao clima da espiritualidade, após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de quem rompe em nuvens de gases condensados. Então ele está aqui descrevendo que o sentimento que ele tem quando ele passa por uma parede, por um móvel, por alguma coisa, é como se estivesse passando por nuvens condensadas, mas que isso requer exercício, né? Isso requer um aprendizado. Então, depois que ele conseguiu aprender, ele passou a transpor paredes, transpor móveis, sentindo só assim como se fosse um gás, né, passando por ele. Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Então, ele não estava passando ali pelo corpo do Cláudio. Vamos lembrar ali a questão da enxertia. Era um encaixe perfeito. Cláudio, homem, né, o encarnado, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Então ali, como eu estava colocando, né, a mão que vai entrando na luva e vai se ajeitando, né, o sapato que vai entrando ali, o pé que vai entrando ali no sapato e vai se ajeitando, esse espírito estava como que ali se adentrando ao encarnado, ao Cláudio, e se ajeitando ali. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo, altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Então, cada movimento do Cláudio, aquele espírito estava ali acompanhando, tinham a mesma altura, tinham mais ou menos a mesma massa, né, o mesmo peso. Então, eles estavam ali juntos, né, adequados um ao outro. Levantaram-se a um só tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Então, os dois se levantaram juntos ali, né? E pegaram a garrafa de uísque. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto. Se a Cláudio, que admitia a instigação, ou se ao obsessor que a propunha. Ele não sabe quem comandou ali aquele gesto. Desculpa, quem comandou ali aquele gesto. Eles estavam ali unidos. A talagada rolou através da garganta, que se exprimia por dualidade singular. Ambos, os dipsômanos, estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Então, os dois estalaram juntos ali a língua, os dois absorveram aquele álcool
os dois sentiram o gosto daquele álcool. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar, quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou: eu também quero. Então aquele primeiro se afastou ali do Cláudio, ele já tinha absorvido o gole de bebida que ele queria, aí veio o outro que estava ali para se manter ali junto a ele, para também absorver o álcool. Reavivou-se-lhe no ânimo a sugestão que esmorecia. Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente a impressão da insaciedade. Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Para logo, convenci-me de que continuava livre no íntimo. Vamos ver aqui que interessante. Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade, sem nenhum tipo de julgamento, até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Até onde a mente dele estava sendo dominada ali, tirando dele o livre-arbítrio, a vontade dele. Até onde havia essa indução. Para logo, convenci-me de que continuava livre no íntimo, não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se, hospedava o outro simplesmente, aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria, nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima, associação implícita, mistura natural. Então ele mostra ali que tem um consenso, e é interessante essa colocação que ele faz, porque às vezes as pessoas, os médiuns que são dominados por esses obsessores, eles dizem: eu fiz contra a minha vontade, eu fui induzido por um espírito perverso que dominou a minha mente, em sã consciência eu não faria nada disso. A gente vê aqui que não é verdade. Existe ali uma sintonia, existe ali digamos assim, um querer e gostar, Um tá ali induzindo ao outro ao beber, mas ele gosta, ele quer beber também. Então nós temos ali afinidades, embora seja um espírito um espírito muito, digamos assim, trevoso, que esteja ali ao lado do Cláudio, a sintonia entre os dois é perfeita. Ele não está obrigando o Cláudio a fazer uma coisa que ele não quer. O André vasculhou ali a mente do Cláudio para ver se ele estava em luta ali. Não devo beber, não quero, não. Em momento nenhum. Ele estava ali, dois amigos bebendo juntos. Os dois na mesma sintonia, os dois com a mesma vontade. Havia semelhança nas intenções e no gosto ali dos dois. Efetuara-se a ocorrência na base da percussão, apelo e resposta. Ou seja, um apelou, o outro respondeu na mesma sintonia, como se fossem ali três encarnados. Fala assim: vamos beber? Vamos. Vai lá, abre a garrafa e todo mundo bebe junto. Da mesma forma, só que dois eram desencarnados, um encarnado, eles beberam juntos do mesmo jeito, só que utilizaram o corpo do Cláudio como copo, Através do corpo dele é que eles estavam bebendo, mas estavam os três bebendo juntos. Cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrara, o encarnado aplaudia. Num deles o pedido, no outro a concessão. Então estavam todos ali em sintonia, bebendo juntos, sem que houvesse imposição de parte alguma.
Era sintonia, pura e simplesmente. Condescendendo em ilaquear os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, sorvendo mais um gole. Então, ele se sentindo ali insatisfeito pela indução, pelo comando daquele outro que não tinha bebido ainda, ele voltou lá e tomou mais um gole. Não me furtei a conta curiosa. 2 goles para 3. Então, ele servindo ali de copo, bebeu 2 goles e 3, absorveram aquele álcool. Os 2 obsessores e o Cláudio ali, o encarnado. Novamente desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retornou o jornal. Os amigos desencarnados tornaram ao corredor de acesso, chasqueando sarcásticos, e Neves, respeitoso, consultou sobre a responsabilidade. Como situar o problema? Se víramos Cláudio aparentemente reduzido à condição de um fantoche, como proceder na aplicação da justiça? Se ao invés de bebedice estivéssemos diante de um caso criminal? Se a garrafa de uísque fosse arma determinada para insultar a vida de alguém, como decidir? A culpa seria de Cláudio, que se submetia, ou dos obsessores que o comandavam? Interessante a colocação, né? Vamos ver a resposta do Félix aqui. O irmão Félix aclarou tranquilo. Ora, Neves, você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar. No corpo físico ou agindo fora do corpo físico, o espírito é senhor da constituição de seus atributos. Responsabilidade não é título variável, tanto vale numa esfera como em outras. Cláudio e os companheiros, na cena que acompanhamos, são 3 consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo. Se você fosse instado a compartilhar um roubo, de certo recusaria. E se na hipótese de abraçar a calamidade em são juízo, não se conseguiria desculpar-se. Então, o que ele está colocando aqui é exatamente isso, É que estão ali em sintonia, estão os 3 ali bebendo por vontade dos 3, Então não tem ali um espírito algoz que está impondo a sua vontade numa vítima coitada ali que não sabe o que está fazendo. Isso não existe. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa vontade e assimilamos ou não a indução de um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, se nós quisermos. Porque se fosse um encarnado ali que fizesse, Cláudio, vamos beber, não tinha diferença. Era uma questão da vontade dele, de beber ou não. No caso ali, era um amigo desencarnado, mas não faz diferença. A vontade depende de cada um de nós. Somos nós e que somos donos da nossa vontade. Somos nós que entramos em sintonia com espíritos mais elevados que nos ajudam a aprender e a crescer, ou entramos em sintonia com espíritos menos esclarecidos que nos ajudam a tombar. Mas é a nossa vontade que está ali junto, é o nosso livre-arbítrio que está ali no comando. Vamos então continuar estudando na segunda parte deste capítulo.